que caracteriza uma minoria não é só a questão de inferioridade numérica, mas também a relação de subordinação que esse grupo tem com outro grupo, outros grupos dominantes, né? São relações de poder que se instalam na sociedade por diversos fatores. E, claro, pode ter o viés econômico, o viés social, o viés religioso, étnico, racial, de gênero. Negros, população LGBT, os idosos, pessoas que vêm de etnias diferentes da maioria no Brasil, não sei, grupos de ciganos, imigrantes. Se você comparar, por exemplo, os negros, os seus descendentes, com os brancos, praticamente no Brasil eles não são minoria no aspecto de número de habitantes. É quase que uma equivalência. É a minoria no aspecto de acesso aos bens de consumo. São aquelas pessoas que têm mais dificuldade social para ascender. As mulheres, que são numericamente um número maior do que o de homens. Normalmente, nas estatísticas demonstram que existe em torno de 52% de mulheres e 48% de homens no Brasil. Essa desigualdade é que leva ao tratamento de minoria. Tratado como de minoria aquele que, na verdade, representa, no contexto social, um segmento que é discriminado em relação aos demais segmentos da sociedade. Toda a nossa Constituição, né, de 1988, que é vigente até hoje, ela é atravessada por essa questão da minoria de uma forma muito contundente, né? Nós temos isso expresso no artigo 5º, né? A primeira frase do artigo 5º diz isso, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E o artigo 5º pode ser considerada a espinha dorsal da Constituição, porque é onde todos os direitos fundamentais são em detalhe expostos. Depois você vai ter também isso nos objetivos da República, lá no artigo 3º, você vai ter isso nos princípios, essa questão das minorias, né? Nos princípios das relações internacionais do Estado brasileiro. Hoje em dia, muitos projetos que, lado a lado com a jurisdição, eles vão caminhando para tentar que os tribunais, os juízes, os operadores do direito não só trabalhem no final da ponta, né, decidindo casos, mas que a gente também trabalhe na prevenção do litígio e no trabalho desse litígio antes dele se jurisdicionalizar, ou seja, antes dele virar uma ação dentro de um tribunal. E aí, nessa linha, acaba que hoje é comum você encontrar dentro dos tribunais, dentro dos ministérios públicos, desses órgãos todos da justiça, iniciativas que trabalhem com a diminuição das diferenças, com as promoções das minorias. A proteção das crianças como minoria está muito associada à sua condição de vulnerabilidade. Embora numericamente eles sejam um número expressivo da nossa população, pela sua condição peculiar de desenvolvimento, eles ainda não têm voz para se defenderem. Então alguém precisa fazer isso por eles até que eles atinjam aí a maioridade. E é por isso que há uma preocupação muito grande da nossa parte de que todos estejam envolvidos em assegurar os direitos dessas crianças. O Projeto Padrinho foi criado pela minha iniciativa no ano de 2000. Quando eu era juíza da infância na comarca de Campo Grande, que é a capital do estado. Nessa ocasião, eu sofria muito, como ainda hoje os juízes sofrem, com insuficiência de políticas públicas para atender bem às necessidades das crianças e dos adolescentes. Nós começamos o Projeto Padrinho com oferecimento voluntário de pessoas que chegavam ao meu gabinete e diziam: doutora, nós queremos ajudar as crianças, mas não sabemos onde estão as crianças.
O Projeto Padrinho surgiu para dar uma resposta para a sociedade civil que queria auxiliar no atendimento das crianças e adolescentes que se encontravam em instituições de acolhimento. É certo que a obrigação de assegurar o direito das crianças é da família, da sociedade e do Estado. E a família, o Estado sabem exatamente o que se espera deles, mas a sociedade precisa de uma certa organização para poder ter acesso a essas crianças e poder fazer exatamente aquilo que elas precisam, porque elas não podem substituir nem o papel da família e nem o papel do Estado. Então, nós organizamos o Projeto Padrinho para que, por meio dele, as famílias possam prestar ou algum tipo de serviço ou um apoio afetivo mesmo para as crianças enquanto elas aguardam a definição das suas histórias. No momento que a gente tem uma criança que precisa de família substituta, essa criança precisa ser trabalhada para isso. E o Projeto Padrinho ele vem emergencialmente atender essa demanda, que é atender essa criança num atendimento psicoterapêutico, atender essa criança numa condição psicopedagógica, dar um reforço para a sua autoestima, para a sua cognição, para a sua afetividade. Então, os padrinhos, o padrinho afetivo, o padrinho financeiro, ele tem essa importância que ele dá esse suporte, essa rede de apoio para a criança se preparar enquanto ela está institucionalizada, para ela se preparar para ela ir para uma família, para ela ter essa convivência familiar adequada, amorosa, tranquila, afetiva, que ela precisa disso. O padrinho afetivo, que é aquele que vai se dispor a se relacionar afetivamente com uma criança simplesmente. Ele não tem a obrigação de fornecer nem bens, nem tratamento, nada disso, mas apenas de dar uma oportunidade de uma convivência familiar para a criança. Nós damos o amor, o carinho, a educação que um pai e uma mãe pode dar. Lógico que limitada a finais de semana e feriados, mas é isso, não é só o passeio, não é só o entretenimento, mas é essa questão afetiva mesmo. Tudo que envolve afetivamente uma criança dentro de uma família. Sábado de manhã, geralmente ele vai pegar cedo, eles já ficam com a mochila nas costas. Às vezes atrasa um pouco, a gente liga lá, o presidente do abrigo fala, eles já estão aqui com a mochila nas costas. O fato de estar sendo levado no colo para a cama, para ele assim, é uma coisa tão importante que ele meio que acorda sorrindo, assim. E se coloca na cama, ele dorme com aquele sorriso no rosto, assim. Para mim é muito, muito gratificante, porque eu vi um garoto que se transformou aí em 8 meses de apadrinhamento, que era um garoto que já tinha perdido essa noção de família, do que é conviver dentro de um grupo familiar, do que é ter amor e carinho, né? E hoje ele entende isso. A adoção e o apadrinhamento são duas coisas diferentes, né? A adoção visa aproximar pais de seus futuros filhos. O apadrinhamento, ele não tem esse objetivo. A pessoa que se voluntaria como padrinho, ele está se oferecendo para dar um apoio temporário para aquela criança até que ela encontre a sua família. Eventualmente pode acontecer de alguém apadrinhar uma daquelas crianças que a gente chama de inadotáveis. Crianças que pela sua idade ou por suas condições peculiares de saúde não encontraram pretendentes nem no cadastro nacional, nem no cadastro de pretendentes estrangeiros. Então pode acontecer desses padrinhos criarem uma relação de afeição tão grande com esses seus afilhados que ao final das contas eles vão e se habilitam para adotar justamente essas crianças. Nós resolvemos entrar com o processo no fórum, viemos aqui nos informar como que seria o processo todo de adoção. Já sabíamos que era demorado. E chegando aqui, que a gente deu entrada nos papéis, tivemos que fazer cursos preparatórios, conversas, visitas, até chegar o momento de que nos foi apresentado 2 meninas. Quando nos apresentaram, que nós ficamos sabendo do Projeto Padrinho.
que aí nós ficaríamos com as crianças no finais de semana, até para conhecer, para ter um contato inicial, para não ser aquela coisa brusca, porque é tudo muito delicado quando se fala de adoção. E começamos a ficar 1 mês e meio aproximadamente, pegando todo final de semana, ou nos feriados prolongados, aí elas ficavam conosco. Só que chegava na segunda-feira, era aquele chororô delas e nosso, né? Porque elas ficavam no abrigo e nós tínhamos que voltassem elas para casa. Já tinha quarto, brinquedos, tudo preparado. E foi quando nós conversamos com a juíza e ela nos deu como família acolhedora. Agora elas estão conosco há 6 meses. É ótimo, maravilhoso. Melhor sensação que nós podemos ter. E mãe é independente da questão biológica. Não é só quem gera. Aliás, gerar é fácil, senão não teriam tantas crianças no abrigo. As crianças que estão no abrigo foram geradas por alguém. Então é quem dá amor, quem dá educação, quem dá carinho, quem dá limite. Essa pode ser a mãe. Os prestadores de serviço geralmente são colegas que a gente conhece, que a gente explica, né, como funciona o Projeto Padrinho, e a gente pede que ele, né, por exemplo, em um dia de trabalho, né, ele doe uma sessão de psicoterapia ou de fisioterapia ou de fono para a gente. Também é possível que algumas pessoas, que não podendo fornecer o seu tipo de trabalho, ofereça o dinheiro para ressarcir o trabalho de uma outra pessoa. Isso tem sido muito útil para nós, para encaminhar crianças para atendimento psicoterapêutico e fonoaudiológico. Achei muito interessante porque eles me disseram que a maior carência que existia no momento era a falta de apoio psicológico a essas crianças, que eles não tinham condições de dar o apoio devido a elas, né? Então precisavam de apoio, principalmente financeiro, externo, e assumir um compromisso por tempo indeterminado. Então eu colaboro mensalmente com um valor fixo, né? E várias crianças, graças a esses recursos, várias crianças já estão em tratamento. Nós fazemos esse trabalho como voluntários do próprio Poder Judiciário, utilizamos muitas vezes o nosso horário fora do expediente para proporcionar essas convivências, essas oportunidades para as crianças e também para fazer uma ponte das crianças com a sociedade. A Central é um convênio que foi realizado em 2007 entre o Tribunal de Justiça, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e a Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios. Esse convênio visa conceder ao idoso um tratamento diferenciado em relação às suas demandas, permitindo com que a maioria das suas queixas não sejam judicializadas e fazendo a inclusão desse idoso em uma grande rede da qual a Central faz parte. A Central foi criada em outubro de 2007 e sua sede é no Bloco B, no 4º andar, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Nós não tramitamos processo judicial de idoso na Central Judicial do Idoso. Muito pelo contrário, nós evitamos a judicialização. Mas caso haja necessidade de que esse idoso tenha um atendimento específico em relação a um processo judicial, o seu processo será distribuído e terá tramitação prioritária prevista em lei em uma das várias previstas na nossa Lei de Organização Judiciária. A criação da Central ela tem 2 contextos, um filosófico e um de ordem prática. Filosoficamente, ela é a junção das 3 ondas de acesso à justiça que Mauro Capelletti falava em 1980, aproximadamente, na Itália. Essas 3 ondas elas tiveram previsão constitucional na Constituição de 88 e dizem respeito à possibilidade de acesso à justiça aos hipossuficientes através da participação da Defensoria Pública com assistência gratuita, uma proteção de direitos coletivos e difusos através da participação do Ministério Público e por meio de métodos alternativos de solução de conflitos, que alguns doutrinadores chamam de melhores meios de solução de conflitos, que seriam através do judiciário, por meio da conciliação e da mediação. Então, a participação desses 3 órgãos visa exatamente promover a junção das 3 ondas de acesso à justiça, aquele que o Estatuto prevê como uma parte frágil da sociedade.
A Defensoria Pública possui um núcleo dentro da própria central para que haja o atendimento daqueles idosos que nos procuram e que não têm condições de pagar advogado. Então, identificando a necessidade de um defensor, né, por conta da assistência jurídica gratuita, o idoso é direcionado ao núcleo que é dentro da própria central e a Defensoria Pública vai promover as demandas que entender necessárias e adequadas. O Ministério Público, que também trabalha conosco nessa parceria, é responsável pela fiscalização do cumprimento da lei de uma forma ampla, a ordem jurídica como um todo. Então, identificando uma omissão por parte do poder público, ele busca ações coletivas para permitir essa justificativa, ou ações de improbidade, promove essa identificação como um todo. E também é responsável pela aplicação das medidas protetivas que, no Estatuto do Idoso, não dependem de decisão judicial. Então, havendo um risco iminente para o idoso por conta do cometimento de um crime, e o Ministério Público tendo elementos suficientes para isso, ele promove a aplicação da medida protetiva imediatamente, de ofício. De ordem prática, visa conferir maior agilidade às demandas dos idosos, que são atendidos através de um acolhimento que prevê 2 profissionais, que é o que nós chamamos de escuta ativa, que é o acolhimento com o profissional da área jurídica e da área psicossocial, que são capazes de extrair daquilo que o idoso traz uma série de complicações que podem resolver na órbita satélite aquele problema que o idoso apresenta. A Central também promove pesquisas e estatísticas em relação à violência que é cometida contra o idoso no âmbito do Distrito Federal. Nós levantamos os dados dos nossos acolhimentos, das demandas que nos foram repassadas pelo Disque 100 e também do Núcleo de Atenção à Prevenção e Violência da Secretaria de Saúde, o NEPAV, que é de notificação compulsória. Através desses dados, nós identificamos um aumento crescente da violência contra o idoso no Distrito Federal, as cidades satélites em que essa violência é mais recorrente e buscamos, então, identificar e promover políticas públicas de prevenção a essa violência. O critério legal só nos concede a ideia de que é idoso a partir dos 60 anos. Mas hoje o idoso é uma grande parcela da nossa população que ainda é ativa, mas que se encontra numa situação de fragilidade evidente por meio de sua capacidade limitada física, por uma circunstância qualquer, ou por um processo demencial senil, que também é normal, mas que mesmo assim não retira do idoso a sua condição de, na maioria das vezes, ser o arrimo da sua família. De toda forma, o Estatuto veio para, identificando uma fragilidade nessa camada da população, protegê-la, e nós só damos cumprimento a essa determinação legal. E reconhecemos no idoso uma fração ativa, importante e que merece o respeito, não só por parte do poder público, mas também no âmbito das relações privadas. Nós enfrentamos assim muitas dificuldades de alcançar com relação à fiscalização das medidas protetivas, porque muitas mulheres nos procuravam e queriam uma solução com relação àquele papel que elas falavam. Se eu estou com o papel que o juiz me deu, ele não pode se aproximar de mim a 500 metros, mas ele não obedece, ele não me respeita, ele desrespeita a justiça, o que eu vou poder fazer? Então, isso já estava muito frequente. E começamos aqui na coordenadoria a meditar, buscar, pesquisar. E realmente foi uma lacuna que ficou vazia na lei. A lei 11.340, ela é suficiente. Ela dá aliás, foi um grande avanço. Mas nesse quesito aí, ficou a desejar, né? Ficou aquela lacuna vazia e aí a gente teria que buscar um mecanismo. E nessa busca encontramos o botão do pânico como uma solução para a fiscalização das medidas protetivas, que até então não existia nada que fiscalizasse. Trata-se de um dispositivo GSM que foi desenvolvido pelo INTP, que ele possui um recurso de áudio e GPS acoplado junto ao módulo. Então, a mulher, quando ela se sentir ameaçada, ela vai apertar esse botão, esse dispositivo, e automaticamente aparece nos smartphones
das patrulhas que estão de posse de um smartphone e, ao mesmo tempo, paralelamente, lá na central de vídeo monitoramento de Vitória, que aparece a localização da vítima, a foto dela, a foto do agressor, os dados cadastrais que foram informados na hora do cadastro e bem como todas as informações e o áudio que é transmitido ao vivo também para a central de vídeo monitoramento. Então, ou seja, o dispositivo ele também possui um canal de áudio que é transmitido ao vivo para a central de vídeo monitoramento e eles acompanham o áudio de que está se passando no raio de 5 metros ao redor da vítima. Tudo que o agressor fala e tudo que a vítima fala fica gravado. Vai para aquele painel da Guarda Municipal e ali tudo que está se passando com ela, tudo se sabe através do áudio, que um áudio extraordinário. Que inclusive serve de elemento probatório para uma eventual instrução criminal. E de algumas vítimas cujos maridos, ex-companheiros, ex-namorados, reincindiram, a Guarda Municipal chegava no máximo de 3 a 9 minutos. E algumas mulheres foram salvas da morte por causa de um simples mecanismo de fiscalização. Isso para nós foi muito compensador. Ele entrou na minha casa, me agrediu na frente da minha filha e eu resolvi denunciar, porque eu não aguentava mais ser agredida, principalmente porque eu já não tinha mais nada com ele. E eu levei para a justiça, fiz o boletim de ocorrência e foi daí que eu fui agraciada, com o programa do Botão do Pânico. Hoje eu me sinto confortável de andar, sem problema, sem medo, entendeu? Porque a todo momento eu tinha medo de ser agredida, de ser pega numa situação que não era confortável para mim e também por ter a minha filha, comigo. E eu nunca imaginei o que ele poderia fazer. Eu estava sempre na expectativa. E com o botão eu tenho mais segurança. Eu fico tranquila. Depois que ele soube que eu tinha o botão do pânico, ele nunca mais se aproximou. Ele sempre se manteve distante. Um caso de uma mulher, por exemplo, que era o ex-companheiro dela, ele adentrou, ela já estava com o botão de pânico. Quando ela viu que ele empurrou a porta, adentrou de maneira violenta, ela acionou. Por 3 minutos, a guarda já estava fazendo a prisão em flagrante dele. Então, essa vida poderia ser ceifada, porque ele estava armado. E assim, por exemplo, tinha um menino, um rapaz, filho de uma senhora já de meia idade, e ele era um usuário de droga, e ele já estava na iminência de cometer pelo menos uma tentativa de homicídio, porque ele estava já agredindo, Ela acionou. No que ela acionou, ele também foi preso em flagrante. Essas medidas protetivas, que às vezes a mulher está com aquele papel na mão, mas ela não se sente segura, porque ela sabe que precisa alguém fiscalizar aquilo ali. Não basta só ter a medida protetiva. É necessário que haja uma fiscalização dessas medidas. Quem vai fiscalizar? O magistrado? Promotor, a polícia, não tem contingente, é impossível, É preciso que houvesse. Foi a necessidade que nos fez chegar a essa descoberta, a esse denominador comum, a esse dispositivo que parece tão significante, mas, como eu te disse, já salvou vidas. Esse projeto ele foi totalmente pioneiro, não só no Brasil, mas como também no mundo. Então, a aplicabilidade nesse dispositivo do projeto é totalmente eficiente, foi comprovada a sua eficiência no projeto piloto. Nós contabilizamos 17 acionamentos, sendo desses 17 acionamentos, ocorreram 10 prisões em flagrante, ou seja, a polícia chegou e conseguiu localizar o agressor, de acordo com os dados que foram preenchidos na ficha também. E desses 10, um acionamento foi realizada a prisão através do áudio do dispositivo, ou seja, o agressor ele se evadiu do local e na hora o delegado ele solicitou o áudio, ele conseguiu baixar do sistema, ele fez login, baixou o sistema no áudio e através do áudio conseguiu já realizar a prisão do agressor. É muito ruim a sensação de estar sempre à espreita, sempre se preocupando com uma sombra, ter medo de passar numa rua mais escura porque ele pode estar encostado ali. É muito ruim. E com o botão eu me sinto muito mais confortável.
em razão do problema ser cultural, a cultura ela não se muda ela não consegue, não passa de mágica você mudar a cultura, porque fica uma coisa enraizada, né? Fica como se estivesse dentro da própria raiz da natureza, né? Então, por isso que eu digo a você que é necessário ter as políticas públicas, porque com as políticas públicas a cultura automaticamente ela vai sendo mudada. Essa cultura ela tem que ser trocada, ela tem que ser tirada, vista de uma forma diferente. Porque se fala tanto em cidadania, nunca se falou tanto em cidadania como atualmente. Mas que cidadania que a mulher tem, que só pôde exercer o voto em 1932. Então, até 32, ela não era nem cidadã. Ela era um mero objeto do homem. Ou seja, a época e até hoje, o homem ainda acha, você vê que os homicídios que aconteceram nos últimos dias, semana, ou até dias, eles acham que a mulher é propriedade deles. E como tal, eles é quem mandam, eles é quem decidem por elas. Então, o problema é cultural.